Irmãos, o que eu quero estar falando aqui nessa noite, inclusive eu dei o tema desta mensagem, o que fazer à meia-noite. Repete comigo, fala assim, o que fazer à meia-noite. Pergunta aí para o seu irmão, o que você vai fazer à meia-noite? O que ele respondeu? Vai dormir não, né? Meia-noite vou dormir. Não, não é? Quando estou referindo à meia-noite, não estou falando a virada de um dia para o outro, né? Mas aqui, irmãos, é no sentido espiritual. Quando se fala meia-noite, está relacionado a trevas. E está relacionado, nós vemos dentro da palavra de Deus, alguns acontecimentos que exatamente se deram à meia-noite. Então, quando eu referi a essa expressão meia-noite, estou referindo àquele momento de luta, de conflito, de adversidade. Eu quero estar falando aqui nessa noite 5 práticas que precisa fazer parte da sua vida. 5 atitudes que você precisa tê-las todos os dias da sua vida, principalmente quando você estiver passando pela meia-noite ou enfrentando uma tribulação, uma adversidade. Irmãos, a palavra de Deus, ela não foi deixada para ser admirada, para achar bonita, mas ela foi escrita e ela chegou até nós para que nós possamos crer nela. E ela nos ensina, ela nos mostra tudo que está relatado na palavra de Deus. É para o nosso exemplo. Inclusive, meus amados, lá em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós, para que possamos cumpri-las. Amém? Então aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, é para ser cumprido, é para você crer, é para você acreditar. E você precisa ter a palavra de Deus como a regra de fé, como um manual de fé para a sua vida. Eu quero estar falando aqui sobre 5 práticas que precisam fazer parte da sua vida. E todos os textos que eu vou estar lendo aqui estão relacionados a fatos que aconteceram à meia-noite. Você vai entender o porquê. Primeiramente, eu quero ler aqui em Atos, no capítulo 20, o verso 7. Primeira coisa que eu quero falar aqui, minha primeira prática que precisa fazer parte da sua vida. Você precisa se firmar na palavra de Deus. Amém? À meia-noite é a hora de você ouvir, de você se firmar na palavra de Deus. Esse texto aqui, você pode até, nós vamos ler aqui o verso 7. Você poderá até dizer assim, mas o que tem a ver isso, pastor? Vamos ler aqui, parte do verso 7, Atos 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos.
um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Esse fato aqui, meus irmãos, nos mostra algo assim importante. A Bíblia diz que Paulo estava em um determinado local e ele ministrava para as pessoas que ali estavam. Certamente ele estava falando do plano de salvação de Jesus para aquelas pessoas, falando do amor de Deus, falando do propósito de Deus. E ali havia um jovem que estava sentado na janela, e ele foi pegado de um profundo sono, diz aqui, e ele caiu da janela do terceiro andar e morreu. O que tem a ver isso, pastor? Meus irmãos, o que Paulo estava falando ou fazendo naquele lugar? Ele estava transmitindo a palavra de Deus, o recado de Deus para aquelas pessoas. E quem sabe aquele discurso, o que dá a entender que aquele discurso não era muito interessante para aquele jovem, ponto que ele cochilou, que ele dormiu. Agora eu pergunto para você, quando você está no lugar que te interessa, né, que chama a sua atenção e que você está com foco naquele ali, tem como você dormir? Pelo menos comigo nunca aconteceu isso. Então dá a entender que aquele jovem ali ouvindo, mas meio despercebido, e quando deu a meia-noite, em torno de meia-noite, ele vê um sono profundo e ele cai da janela e morre. Muitas das vezes, meus irmãos, acontecem situações na nossa vida porque desprezamos a palavra de Deus. Desprezamos os ensinamentos do Senhor Jesus para nós. A palavra de Deus, meus irmãos, como eu disse aqui, ela é para você vivê-la. Você precisa se firmar nela. Ela tem que ser um norte para a sua vida. Ela é a boca de Deus que fala conosco. Ela é a verdade. Jesus lá em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quando você se firma nela, meus amados, ou seja, primeira prática que precisa fazer parte da sua vida, e principalmente nas tribulações, à meia-noite, quando as trevas tentar te envolver, se firmar na palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus, o que ela diz, o que ela fala. Se você estiver enfermo, ela diz que o Senhor é o Deus que nos sara, firma nisso. Que Ele é o Deus que cura. Se você se sentir desamparado, Salmo 27, verso 10 diz: ainda que o Senhor, que os seus pais, o abandonassem, todavia o Senhor o recolherá. Já fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. É a palavra de Deus. E esse fato que aconteceu com aquele jovem, porque ele não estava dando crédito, pelo menos naquele momento, a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus, Ele nos ensinou tantas coisas sobre a importância de você se firmar na palavra. Os apóstolos, Jesus no capítulo 7 de Mateus, ele fala aqui que, citando o exemplo da pessoa
que simplesmente ouve a palavra, mas não pratica. Lucas capítulo 7, rapidinho aqui, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus, irmãos, aqui ele ensina que a nossa vida tem que ser edificada sobre a palavra de Deus. Tudo, irmão, tudo que está relacionado à sua vida tem que ser edificado tendo a palavra de Deus como base para a sua vida, para que você assim, sua casa esteja segura. Então aprenda, meus queridos, a crer, pratica isso, viva a palavra de Deus no seu dia a dia, ponha ela em prática. Amém? Não basta conhecermos, tem que pôr em prática, tem que vivê-la, tem que amar a palavra de Deus. E às vezes, como diz o escritor de Hebreus, que ela é como espada de dois gumes. Às vezes, a palavra de Deus quando ela vem ao nosso confronto, dói, machuca. Mas aquele que abre o coração, aquele que aceita, aquele que diz, é a verdade de Deus para mim, e se firma nela, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser uma pessoa vencedora, conquistadora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, à meia-noite, irmãos, o que fazer à meia-noite? Primeiro, se firmar na palavra de Deus. Satanás se levantou, cita a palavra para ele, mostra para ele em que você está firmado. Meus irmãos, olha, quando uma pessoa, às vezes, muitos não conseguem entender isso, mas quando a pessoa, irmãos, ela abre a boca, e ela, diante de uma situação, e ela declara, ela confessa, o que está escrito na palavra, meus irmãos, olha, é algo assim tremendo, é algo poderoso, porque a verdade não tem como Satanás tentar argumentar contra aquilo, está escrito, e você crê, você aceita, você recebe. Então isso tem um poder muito grande de mudança na nossa vida. Então firme-se na palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, à meia-noite é hora de você também, segunda prática que precisa fazer parte da sua vida, é hora de você persistir na oração, no clamor a Deus. Jesus, aqui em Lucas, no capítulo 11, as parábolas de Jesus são ensinamentos para nós. Amém? Porque quando se fala também, alguns acontecimentos que se deram à meia-noite, você consegue entender que significa também situações totalmente impossíveis de acontecer pela lógica ou pelo recurso humano. Então tem situações de meia-noite em que só Deus, só Jesus pode fazer acontecer. E Jesus, meus amados, ele conta aqui essa parábola no capítulo 11 de Lucas, verso 5. Ele diz aqui o seguinte:
Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Irmãos, por que Jesus, eu fico imaginando, por que Jesus, não podia ser 7 da noite, né? 3 da tarde, 8 horas da noite, não sei, um outro horário. Por que tinha que ser meia-noite? Jesus fez questão de dizer assim: à meia-noite foi na casa de um amigo pedir, porque tinha chegado um visitante na sua casa, ele não tinha nada que oferecer. Ele então lembrou do amigo e à meia-noite foi na casa dele. Porque é algo assim fora de lógica, irmãos. Qual a probabilidade de alguém bater na sua porta meia-noite e você for lá e sair da cama correndo e lá abrir? É mínimo, não é? Primeiro você vai sondar, procurar saber. Às vezes tem gente que nem vai lá saber o que é. Tanto medo. Ou seja, uma impossibilidade de acontecer. E Jesus falou sobre isso, que esse homem foi lá, e era amigo, amigo. Ele falou assim: olha, meus filhos já estão deitados, a porta já está trancada, não me importune, porque eu não vou te dar nada. É o que ele fala aqui, está escrito aqui. Mas Jesus, verso 8, ele diz assim: mas digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Jesus está mostrando aqui, irmãos, que quando há impossibilidade de que o homem, que há recursos humanos, que a solução vem do homem, aí entra a ação de Deus. E Jesus falou: olha, se ele não der, por ser seu amigo, mas por causa da importunação, ele vai sair e vai dar tudo o que ele necessitar. Aí Jesus, ele nos ensina sobre a oração, nos versos posteriores. E eu vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; o que bate, vai se abrir. Então, meus irmãos, segunda prática importante na sua vida, diante das dificuldades, diante das impossibilidades, ore, vai para os pés de Jesus, clame a Ele. Ele prometeu que Ele vai ouvir, Ele vai responder, a porta vai abrir, Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer o que é impossível acontecer na nossa vida. Irmãos, Jesus falou também lá no capítulo 18 de Lucas, falando sobre isso, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas só que às vezes as pessoas não conseguem assimilar, entender o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensina, o caminho que Jesus nos mostra, para sermos vencedores, para permanecermos na fé, para permanecermos no caminho de Jesus, às vezes com lutas, com dificuldade, mas sempre tendo um alvo, um propósito de adorar a Deus, glorificar a Deus e de um dia estar com Ele nos céus. Ponha isso em prática, irmãos. Ore. Irmãos, é tão gostoso você se prostrar nos pés de Jesus, você e Ele, mais ninguém. E você falar para Ele o que você está sentindo, o que você está passando, seus sonhos, suas necessidades, suas fraquezas.
Isso precisa, irmãos, acontecer não somente à meia-noite, não somente nas dificuldades, mas isso precisa fazer parte da sua vida, todos os dias. Você tem que praticar isso. Amém? Os irmãos que foram no encontro, faça isso, irmãos. Tenha a palavra de Deus como sua regra de fé. Vai para os pés de Jesus, ore, desenvolvam a vida de oração. Não precisa, irmãos, marcar uma campanha de oração na igreja para você orar. Independente disso, você precisa entender, tendo ou não, eu tenho meu tempo com Deus. É uma necessidade minha, é um desejo meu. Eu quero manter a minha comunhão com Deus, eu quero manter o meu relacionamento com Deus. Irmãos, porque quando você está atribulado, você está com a alma cansada. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e atribulados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso, descanso, descanso para as vossas almas. Irmãos, é nos pés de Jesus. Amém? Irmãos, preste atenção. Viva isso, irmãos. Pratique o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Terceira prática, irmãos, que precisa fazer parte da sua vida. A meia-noite é hora de vigilância, de estar atento, de estar percebido. De não ficar distraído. Principalmente, meus amados, nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar. Lógico, tem profecias a ser cumpridas, mas a gente tem que estar sempre pensando a qualquer momento, porque senão nos acaba nos tornando como aquelas pessoas que o apóstolo Pedro relata, que chegaram a dizer, desde os nossos antepassados, eles falam do dia do Senhor e até hoje não aconteceu. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, irmãos, podemos nos tornar como essas pessoas. Não, Jesus não vai voltar agora não. E nós precisamos estar vigilantes, apercebidos, na hora dos problemas, das dificuldades. E Jesus, aqui no capítulo 25 de Mateus, ele falando ali sobre a parábola das 10 virgens. Mateus 25, verso de número 6, eu creio que a maioria dos irmãos conhece essa parábola. E Jesus, ele fala aqui sobre aquelas 10 jovens, 5 prudentes e 5 loucas ou nécias. E elas então estavam esperando o noivo para as bodas. E era necessário que elas levassem suas lamparinas. A Bíblia diz que, aqui no verso de número 6, diz assim, versos 5 e 6, e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sai ao seu encontro. Amém? À meia-noite chega ali a notícia, um grito, alguém gritando, olha, o noivo chegou. E 5 daquelas jovens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, elas estavam prontas, elas se prepararam, elas vigiaram, elas estavam atentas, elas tinham foco, elas tinham o objetivo, esperar a chegada do noivo. Elas preparou tudo. E aquelas outras 5 jovens loucas ou nécias não estavam muito preocupadas em estar pronta. E elas então esqueceram de pegar o azeite. E quando o noivo chegou,
Elas se levantaram e não havia azeite nas suas lamparinas, elas não estavam preparadas. E elas então saíram para buscar azeite, mas quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Meus irmãos, isso nos mostra que nós precisamos estar prontos. Precisamos ser pessoas que estejam atentas, apercebidas aquilo que está acontecendo à nossa volta. Você precisa vigiar os seus pensamentos. Você precisa vigiar o seu coração. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Mas isso é muito sério. Não sei se você já parou para refletir nisso. Enganoso é o coração do homem. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso coração, com nossos sentimentos, vigiar. Diante das adversidades, diante dos problemas, irmãos, você precisa estar atento. Quantas pessoas que elas murmuram, reclamam diante das dificuldades. Elas não vigiam aquilo que o diabo às vezes colocou diante dela. À meia-noite, irmãos, na hora das tribulações da vida, da enfermidade, dos ataques do inimigo, você precisa estar vigilante com aquilo, preste atenção, irmãos, com aquilo que você fala, com aquilo que está entrando no seu coração, com aquilo que você está alimentando os seus sentimentos. Você precisa estar sempre pronto diante de Deus. Pronto para enfrentar as adversidades. Pronto para enfrentar os problemas que surgem na nossa vida. Você não pode ficar, meus irmãos, desapercebido, como se nada tivesse acontecendo à sua volta. Então Jesus nos ensina, inclusive lá em Marcos capítulo 14, verso 38, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então todos os dias, irmão, você precisa estar atento. Inclusive, o escritor de Hebreus capítulo 12, ele fala, né, que nós temos que ter cuidado, deixando, né, todo o pecado e todo o embaraço que nos assedia todos os dias, que está à nossa volta. Às vezes você se embaraça com tantas coisas desse mundo, você não vigia, você não fica atento, às vezes o diabo está preparando uma cilada, às vezes o diabo está tramando algo para a sua vida. Aos olhos humanos até algo bom, aos olhos humanos é algo que até vai te ajudar, mas não é plano, não é propósito de Deus, não é o momento que Deus quer que aquilo aconteça. A pessoa simplesmente não vigia, ela toma atitudes, decisões, que às vezes muda, ou que dá um rumo totalmente contrário daquilo que Deus preparou para a vida dela. Esteja apercebido, irmãos, esteja atento, esteja vigilante todos os dias da sua vida. Amém? Esteja atento, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil e o diabo, ele quer nos tirar, ele quer tirar você do propósito de Deus, ele quer roubar a sua salvação, ele quer roubar a sua coroa, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua segurança. E você precisa cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Amém? Aqui, meus irmãos, nós vemos outro fato que aconteceu, que também é algo que precisa, a quarta prática, que você precisa vivê-la todos os dias, praticar isso. É você saber aonde
buscar refúgio. Aonde você buscar ou estar seguro? Somente através do sacrifício do sangue do Senhor Jesus Cristo. Lá em Êxodo capítulo 12, nós vemos aqui quando Deus Ele propôs tirar ali o povo do Egito, da escravidão. Na hora da dificuldade, irmãos, você tem que saber para onde você vai. Na hora do perigo, à meia-noite, você tem que saber. Você tem que estar seguro. Aonde você vai buscar refúgio, aonde você vai buscar livramento, proteção. Amém? Êxodo capítulo 12, o verso 13. Quando Deus, irmãos, estava para tirar o povo ali do Egito, Deus então iria enviar a última praga. E Deus chama ali Moisés, Arão, e Deus então dá uma instrução para eles que eles deveriam passar para o povo. Deus não falou diretamente com o povo. Deus ali naquela noite não apareceu para o povo e deu instrução para Deus. Deu a palavra para Moisés, para Arão. E deu essa instrução para aquele povo, dizendo: olha, hoje, à meia-noite, eu vou enviar o destruidor. E ele vai passar pela terra do Egito. Todos os primogênitos dos animais, os primogênitos das famílias, todos vão morrer. Exceto a casa em que eu passar, e ali houver a marca do sangue. Essa casa, essa família ou esse primogênito será guardado, será protegido. E Deus deu a instrução: cada família vai pegar um cordeiro, matar o cordeiro, vai pegar o sangue, vai passar nos umbrais da porta. Esse será o sinal. E aqui no verso 12, diz assim, Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Meus irmãos, preste atenção aqui. Deus deu uma direção. Deus, aquele sacrifício, aquele sangue, irmãos, já apontava para o sacrifício de Jesus, para a morte de Jesus em favor da humanidade. E Deus deu uma instrução, irmãos. O único meio de proteção seria o sangue. Não existia outra saída, não existia outro método. Era o sangue nos umbrais das casas. Eu fico imaginando, irmãos, que eu não sei, né? Esse é meu pensamento. Se algum judeu duvidou e não fez, não sei, esse é meu pensamento. Ou se algum egípcio, sabendo, creu e fez. Porque era uma questão, irmão, de decisão, de acreditar. O sangue, para quê?
besteira, o sangue vai me proteger. Mas eles creram no que Deus falou. Eles decidiram, meus irmãos, acreditar. E quando à meia-noite Deus dá ordem, Deus libera, Deus permite que aquele anjo destruidor comece então a percorrer pelas ruas, pelas as casas. E ali, meus irmãos, eu fico imaginando a agonia, o terror, o desespero das famílias, daquelas pessoas. E aquelas que acreditaram, irmãos, aquelas que obedeceram, aquelas que viram no sangue o livramento, que viu que o sacrifício daquele cordeiro era a proteção para eles, e eles obedeceram. Eles estavam seguros. Enquanto uns estavam em desespero, outros estavam ali seguros, se alimentando conforme Deus tinha ordenado para eles. Meus irmãos, isso já estava apontando para Jesus, nos mostrando que é nele, irmãos, é nele que nós encontramos refúgio, proteção, segurança para a nossa vida. Você jamais estará seguro por aquilo que você propriamente é, por aquilo que você possui, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus amados, que por que nós podemos, irmãos, estar seguros nesse mundo? O escritor de Hebreus fala que Jesus, ele se ofereceu como um cordeiro imaculado. Ele foi o próprio sacrifício. Ele se apresentou quando ele morreu e ressuscitou. Ele se apresentou aos céus, entrou no santuário celestial. Ele apresentou ali como o próprio sacrifício, o próprio cordeiro imaculado. Ele apresentou ali o seu sangue em meu favor, em favor da sua vida. Quando Jesus morre ali na cruz, e ele expressa, ele diz, está feito, está consumado. Mas você consegue entender aqui? Ele estava declarando, o poder de Satanás está desfeito. O poder do pecado está desfeito. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Romanos 6,14. Pecado não terá mais domínio sobre vós. Mostrando que o poder de Satanás, o poder do pecado foi quebrado, foi aniquilado. Através do sangue, irmãos, nós somos perdoados. O apóstolo João, ele disse, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo o pecado. O apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18 e verso 19, ele diz que nós não fomos comprados, não foi com ouro, nem com pratas, ou com coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você consegue entender isso, irmãos? Jesus te comprou, Jesus nos libertou. O apóstolo Paulo diz que Jesus se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para nos tornar justo diante de Deus. Você se torna justo pelo sangue de Jesus, não pela sua própria justiça, mas porque você acredita no sacrifício de Jesus, porque você recebeu o sacrifício de Jesus. Irmãos, à meia-noite, irmãos, é hora de você correr para os pés de Jesus. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Salmo 91 diz, se fizer do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Irmãos, é nele que você estará seguro. Irmãos, o sacrifício de Jesus, irmãos, não é
assim, é algo extraordinário, irmãos. Quando a pessoa realmente entende o que Jesus fez. O que Jesus realizou por mim, o que Jesus realizou por você, irmãos. Às vezes você não tem noção o que é isso. Ele nos tornou justo, Ele nos tornou vencedor. O apóstolo Paulo, ele fala que Jesus, Ele nos faz sentar nas regiões celestiais com Ele. E você precisa, irmãos. Você precisa saber aonde você vai, para onde você correr, para buscar socorro. Amém? Você tem que saber, você tem que ter certeza. É no sangue de Jesus, é no sacrifício de Jesus. É naquilo que Ele fez, irmão, que você se tornará seguro. Irmão, Satanás, ele pode receber oferenda de todos os bois, de todos os animais da face da terra. Que jamais, jamais esse sacrifício se comparará com o único sacrifício, o sacrifício de Jesus. Então não precisa, irmãos, não precisa você temer Satanás. Você tem que, é lógico, ser vigilante, atento, porque ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, diz o apóstolo Paulo. Mas não precisa você temer, porque o sacrifício de Jesus é superior. Está acima de qualquer sacrifício. Então nas tribulações, nas dificuldades, nos perigos, à meia-noite, é hora de você buscar refúgio em Jesus. Proteção no Senhor Jesus. Quem está entendendo, fala amém. Só recapitulando aqui, irmãos. Irmãos, essas 5 práticas, irmão, esse aqui, irmãos, não é para você achar bonito essa mensagem, irmãos. É para você viver. Amém? Se firmar na palavra, firme nela, olha para ela, viva ela, acredita nela. Ore, busque a Deus. Esteja atento, esteja vigilante. Esteja debaixo do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, da proteção dele. E por último, um fato que aconteceu, irmãos, à meia-noite. É hora de você adorar ao Senhor. É a hora de você abrir os lábios, adorar, exaltar o nome do Senhor. Aqui em Atos capítulo 16, todo mundo sabe ou tem conhecimento desse fato que aconteceu na vida de Paulo e Silas, quando eles foram presos, foram espancados, foram maltratados, sofreram, foram presos, colocaram eles ali atrás das grades, prenderam eles com grilhões. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte. Entenda uma coisa, irmãos. Nós sabemos que muitas pessoas, por servir Jesus, sofreram-se coisas terríveis. Alguns foram decapitados. Mas isso não quer dizer que vai acontecer isso com você.
Às vezes a pessoa ela fica perturbada, né, por às vezes medo de situações que poderá acontecer com ela. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não quer dizer que você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Muitos morreram lançados na arena ali com os leões. Isso não quer dizer que vai acontecer com você. Aconteceu com eles e tantas outras coisas aconteceu com nossos irmãos. Hebreus fala dos heróis da fé, uns foram cerrados pelo meio, outros foram decapitados. Coisas terríveis que aconteceram, mas não quer dizer que vai acontecer comigo e acontecer com você. Mas, entenda, não importa o tamanho da dor, não importa a situação que você esteja enfrentando. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 13, fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que possais resistir, mas com a tentação Ele dará, providenciará o escape. Então Deus sabe, meus irmãos, a limitação de cada pessoa. Deus sabe as forças de cada um. Mas entende, irmãos, que o que acontecer na sua vida, no momento da dor, no momento da aflição, no momento da dificuldade, aprenda a adorar, louvar, exaltar o nome de Deus. Paulo e Silas, irmãos, foram espancados. A gente não consegue às vezes imaginar o tamanho da dor que eles estavam sentindo. Não sabemos também a que ponto eles foram feridos. Só que uma vez Paulo foi ferido, que eles acharam que ele tinha morrido. Então a coisa era feia. Mas ali, irmãos, a Bíblia diz aqui que, verso 25 do capítulo 16 de Atos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Paulo e Silas, irmãos, podia estar lhe dizendo, né? Onde está Deus? Por que Deus permitiu? Né? Murmurar, reclamar. Mas eles decidiram orar e adorar a Deus. Eu creio que Deus ficou lá de cima, uns olhando, né? Observando eles. Porque Deus, Ele nos observa, né? Como Deus falou para Satanás, quando ele chega diante dele ali, e Deus fala para Satanás: Satanás, olha, você tem observado o meu servo Jó? Ou seja, Deus observava Jó, homem íntegro, reto, justo, que se desvia do mal. Então Deus observava. Eu fico imaginando, irmãos, quando Paulo e Silas, né, abrem a boca e começa a louvar a Deus, orar. Não sabemos qual foi a oração deles, mas eles oraram. Não sabemos qual o louvor que eles cantaram, mas eles cantaram. Eles expressaram gratidão, eles expressaram louvor ao Deus Altíssimo, ao Deus Poderoso. E o louvor foi tão intenso, o louvor foi tão tremendo, irmãos, que moveu naquele instante o coração de Deus, que fez Deus se levantar, que fez Deus dar ordem aos anjos, dizendo: vai lá e liberta eles, quebra as cadeias, quebra os grilhões. Irmãos, é isso que acontece.
Não é fácil, irmãos. Não é fácil quando você está numa situação que o vento está soprando ao contrário, tudo parece estar ao contrário. Eu falo que eu já passei por isso. Não é fácil, irmãos. Onde dá aquela dor na alma, no coração, que dá vontade de você ficar caladinho. Parece que a boca trava. Mas quando você decide, e você abre a boca, e você declara: louvado seja o Deus Altíssimo, engrandecido seja o teu nome. Irmãos, os céus, você pode ter certeza, irmãos, alguma coisa acontece. Porque é muito fácil, irmãos, você falar de Deus, da grandeza de Deus, e agradecê-lo quando tudo está soprando o seu favor. Mas Deus conhece a sua verdadeira igreja, Deus conhece o seu verdadeiro povo. É quando eles passam pela meia-noite da vida, dos problemas, das situações, da dificuldade, porque é aí que nós expressamos, que nós demonstramos o que somos, e em quem cremos, em quem acreditamos. Vamos, que Deus abençoe sua vida, que você entenda isso, irmãos. Deus te ama, Deus tem um propósito de salvação, Deus tem um propósito de vida abundante para nós. E tudo, irmãos, tudo Ele deixou aqui, ó, a sua palavra. Tudo que ficou registrado, tudo que ficou escrito, é para exemplo para mim e para você. Agora, irmãos, é uma escolha pessoal. Amém? Cada um escolhe crer ou não, acreditar ou não. Por isso que a Bíblia diz que o justo, ele vive, ele anda, irmãos. É pela fé, não tem como explicar. Como é que a gente tenta que quer explicar, né? Fé é difícil. É você se firmar naquilo que você não vê, irmãos, naquilo que às vezes você não sente, mas você decidiu acreditar. As coisas às vezes estão tentando mostrar o contrário, mas você decide crer, você decide se firmar na palavra de Deus. Amém? Então fica aqui, irmãos, essas 5 práticas que precisam fazer parte da sua vida. Se firmar na palavra, orar, ser vigilante, buscar refúgio sempre em Jesus, sempre adorar o Senhor. Irmão, se você praticar isso aqui, você pode ter certeza que você vai crescer na fé. Você pode ter certeza que você vai ser um vencedor em Cristo Jesus.